Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o novo presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, do PDT, também prefeito de Aracaju, capital de Sergipe. Olá, prefeito, bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita, bom dia, Léo. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Super. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso conversar com o senhor aqui na Rádio Super. Eu queria começar perguntando quais são os principais desafios das gestões municipais nesse momento de pandemia que o mundo inteiro vive, né, prefeito? Olha, esse é um momento muito difícil, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vivendo, né, a pandemia que já tem um ano, mais de um ano que está presente no nosso país, e agora nós estamos vivendo uma segunda onda muito mais agressiva, com maior índice de contaminação, com maior índice de pessoas que precisam de leitos hospitalares e de vagas de UTI, inclusive com um maior número de mortes. Então, esse é um momento muito difícil. Então, a principal atividade dos prefeitos, a principal tarefa nesse momento são os esforços para combater a pandemia. Em primeiro lugar, trabalhar nas regras de distanciamento, né? Nesse trabalho de fazer campanhas para que a sociedade possa usar máscara, possa manter o distanciamento social. É uma questão que tem tomado, né, a nossa atenção, em virtude de que as medidas de distanciamento social, as medidas, né, de restritivas que nós estamos tomando, elas impactam também na economia. Então, por outro lado, você está tendo um maior número de desempregados, um maior problemas de falências, né, com empresas, e isso tem impactado também na economia. Então, os prefeitos têm que lidar no sentido de ter o distanciamento social, ao mesmo tempo buscarem fórmulas através de auxílios emergenciais, políticas assistenciais, minorarem esses impactos. E a outra ponta, né, que é tão importante, ou mais importante, que é a vacinação. Esse é um trabalho que também nós temos feito, é um trabalho muito grande, infelizmente, né, do ponto de vista nacional, o Brasil não se preparou buscando uma quantidade significativa de vacinas, várias vacinas. Hoje a gente tem apenas 2 vacinas que podem ser aplicadas no Brasil, a Coronavac e a AstraZeneca, que vêm em quantidades ainda muito limitadas, né? Gerando uma dificuldade muito grande. Você vê aqui em Aracaju, a gente já vacinou 16,6% da nossa população, já chegamos à faixa dos 60%, encerramos a primeira fase e agora a quantidade de vacinas que chegam não são suficientes para que a gente possa passar para a segunda fase, que é a vacinação das pessoas com 59 anos e com comorbidades. Então, esse é um desafio muito grande, mas nós estamos enfrentando, os prefeitos estão enfrentando, fizemos um consórcio, a Frente Nacional de Prefeitos tem trabalhado. Então, de imediato, o nosso papel e o trabalho essencial é combater a pandemia, mas, obviamente, outros problemas vão surgindo que também torna-se necessário nós discutirmos no pós-pandemia, que é a questão relativa à retomada do desenvolvimento econômico. Tem um problema importante, né, que vai ficar na própria saúde pública no Brasil, que muitas pessoas que precisam de atendimento não estão indo, em virtude de não ter vaga nos hospitais, os doentes crônicos. E a pandemia tem gerado, né, problemas emocionais e de saúde mental, que eu tenho expectativa e que acho que nós temos que preparar bastante a saúde mental dos municípios, que é um dos pontos mais fracos, né, da atenção pública, que é a saúde mental, que vai precisar de uma ajuda, vai precisar de uma ação muito importante por parte dos municípios e do governo federal e dos estados. Então, esses desafios, além do transporte público, que tem sido também, tem tido muitos problemas durante a pandemia, em virtude da diminuição de passageiros e das crises porque tem passado as empresas de transporte coletivo. E, além disso, um ponto muito importante que essa pandemia deixou às escâncaras, né, deixou aberto, que é a relação federativa. O Brasil precisa se tornar uma federação, sim, onde os municípios tenham o seu papel, os estados tenham o seu papel e o governo federal tem o seu papel. Então, esse fato, vocês veem que a pandemia, né, gerou. Os prefeitos estão se mobilizando para fazer coisas que é da alçada do governo federal, como é o caso de comprar vacinas, né? Todo esse processo que nós estamos vivendo, que os prefeitos estão aumentando o seu protagonismo no sentido de enfrentar a pandemia no nosso país.
Nós estamos conversando aqui no Café com Política com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, do PDT, ele que é prefeito de Aracaju. Prefeito, o senhor, ao assumir aí a gestão da Frente Nacional, uma das primeiras ações foi procurar a representação da ONU aqui no Brasil, pedindo ajuda aí para esse combate à pandemia. A gente gostaria de saber, assim, se já teve algum resultado prático desse encontro com a ONU, mas também saber do senhor se já foi ouvido também pelo Ministério da Saúde, pelo governo brasileiro, como que o senhor tem recebido aí como presidente dessa Frente Nacional lá em Brasília. Nós tivemos uma primeira reunião com a representante da ONU no Brasil, né, mostramos a situação de gravidade e pedimos, através do nosso consórcio, do consórcio Conectar, que é um consórcio que os prefeitos criaram no Brasil, que é dirigido pelo prefeito Jean Loureiro de Florianópolis, para que a gente pudesse comprar vacinas, né, ou encontrar vacinas, e que a ONU, né, ela pudesse nos ajudar nesse caminho de conversas e de contatos, seja com embaixadas, seja com instituições, sejam com laboratórios internacionais. Esses contatos deram fruto, nós estamos buscando, né, conversar, e já tem várias portas se abrindo, ainda muito lentamente, mas já tem portas se abrindo, os frutos desse contato com a ONU. Do ponto de vista do governo federal, eu enderecei a semana passada uma correspondência solicitando uma audiência da secretária de governo, a deputada Flávia Arruda, para que ela pudesse receber a frente. Nós estamos em tratativas e eu tenho esperança de que nos próximos 15 dias a gente possa ser recebido em uma reunião virtual, né, com a secretária, para que a gente possa dar continuidade às tratativas, né, das questões municipais em relação ao governo federal. E tivemos, ainda há 15 dias atrás, 3 ou 4 dias após a posse do novo ministro, nós tivemos uma primeira reunião com ele, né, discutimos, colocamos os problemas, e o nosso relacionamento com o Ministério, ele melhorou sensivelmente do que era anteriormente. Então, estamos ainda nesse processo, porque tem pouco tempo que o ministro assumiu, mas nós temos tido relações já melhores, mais significativas, e estamos apostando de que o atual ministro possa deslanchar, né, de maneira efetiva, embora essa semana já algumas dificuldades no que diz respeito a vacinas, em virtude do aumento do prazo pelo Ministério, que foi uma frustração, né, que não foi uma coisa positiva. Nós tínhamos a ideia de que poderíamos zerar agora em junho, né, as pessoas, toda essa área das prioridades, para que a gente pudesse passar para a terceira fase da vacinação, e o Ministério esticou para o mês de setembro, né, em virtude de dificuldades de chegada de vacinas. Mas nós estamos trabalhando, estamos melhorando a nossa relação e esperamos que essa relação, eu vou trabalhar de forma muito efetiva para que a gente possa ter um trabalho conjunto, né? A frente, eu digo sempre, a frente não é oposição ou situação, a frente não é a favor de A ou de B, a frente é a favor do Brasil, a frente é a favor dos municípios. E nós temos que estar juntos. No combate à pandemia, preciso se juntar governos municipais, governo estadual e governo federal. Essa é a única forma que a gente pode ter de sermos mais eficientes, mais eficazes no combate à pandemia. E, além disso, ter o apoio da sociedade. É preciso também que o conjunto, né, da população nos ajude, né, use máscara, tome medidas de distanciamento social, tome cuidado nas relações, não aglomere. É muito importante nesse momento de crescimento, né, da pandemia no Brasil, que juntemos todos nós, sociedade e poder público, para que a gente possa vencer e ultrapassar, e quem sabe até o final do ano a gente volte à normalidade no nosso país e retome o progresso, o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda para todos nós, que é o alvo, né, de todos nós almejamos cada dia a construção de um país melhor. Agora, prefeito, é muito comum a gente ouvir declarações do presidente Jair Bolsonaro responsabilizando prefeitos e governadores pelas ações de fechamento do comércio, ações aí de lockdown, paralisação das aulas, isso lá no começo da pandemia. O que dizer dessas declarações do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que essas ações o presidente deveria ter tomado no início da pandemia, né? Está mostrado cientificamente, né? E graças aos prefeitos e aos governadores, nós não triplicamos ou quadruplicamos o número de pessoas mortas. Não fossem essas medidas que tomamos, os prefeitos, os governadores,
de restrições, de fechamento, em alguns momentos atitudes até mais drásticas, né, que ninguém queria tomar. Nenhum prefeito, nenhum governador, ninguém tomaria uma atitude de fechar comércio, de fazer toque de recolher apenas por uma brincadeira, né? Efetivamente, essas medidas elas foram tomadas porque elas foram uma exigência daquele momento e desse momento atual. Nós estamos vivendo ainda um momento importante que medidas restritivas ainda têm que ser tomadas. Para que isso? Para evitar a aceleração do contágio. É apenas para isso, para que a gente não tenha uma explosão, né, de pessoas doentes e desestruturando de forma muito efetiva o nosso sistema de saúde. O que aconteceu em Manaus é emblemático, a gente viu, está aí, é um exemplo para o Brasil, né? As atitudes de distanciamento social evitam o colapso do sistema de saúde, né? O índice de transmissão da P1, essa nova cepa, ela é muito maior do que a da cepa anterior. Então ela se propaga a doença com mais facilidade. E o contágio, e é uma doença que é feita no contágio, é simples, não precisa muita ciência, né? Os cientistas, os epidemiologistas, todos eles mostram isso, que é o contágio entre as pessoas, é através do ar, é através da saliva, é através, né, principalmente do ar, que o vírus se propaga. Então, quanto menos contato tivermos, quanto mais distanciamento tivermos, evita-se a propagação do vírus. E essas medidas, efetivamente, são para isso. São medidas para evitar que haja uma propagação ainda mais rápida do vírus, com isso, um adoecimento maior da sociedade e, com isso, o estrangulamento e o caos no sistema de saúde, que já está no limite, né? Não tem mais como abrir vagas de UTI. O Brasil não consegue abrir mais 10 mil, 5 mil, 30 mil, 500 mil vagas de UTI, porque não tem profissionais, é preciso profissional para trabalhar na UTI e ter formação, né? Não consegue rapidamente construir mais hospitais, né? Nós temos essa dificuldade, são dificuldades estruturais do país, não é responsabilidade de A, de B ou de C, mas são dificuldades estruturais do nosso país. Então, para evitar que haja um colapso no sistema de saúde, as medidas restritivas são efetivamente necessárias. E foram elas, eu não tenho dúvida, de que evitaram que a gente tivesse maior número de mortes. Já é altíssimo o número de mortes, né? É desproporcional. Se medidas mais restritivas, se tivesse uma política nacional, se tivesse uma união de todo o país, se não houvesse divergências do ponto de vista daquilo que fazer em relação ao distanciamento social, às medidas restritivas, eu não tenho dúvidas que a situação do Brasil já teria sido melhor. Quais foram os países que saíram mais rapidamente da crise? Foram aqueles países que o governo central tomou medidas, né, para o país inteiro. E era isso que devia ter sido feito no Brasil. O governo central reunia com governadores e prefeitos e tomaríamos medidas, e essas medidas seriam aplicadas em cada cidade, em cada estado, de acordo com a sua condição e a sua possibilidade, mas elas teriam uma ação nacional. O Brasil é uma federação. O Sistema Único de Saúde nosso, ele é tripartite. O governo federal é quem dirige o sistema, os governos estaduais e os governos municipais, eles atuam nesse sistema. Então é a união desses três entes que faz o sistema do Brasil ser, inclusive, inusitado e é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, porque poucos sistemas de saúde do mundo conseguem que todo cidadão tenha acesso à saúde gratuitamente. Prefeito. Tem problemas, tem dificuldades, mas é muito importante. Por isso é que eu acho que o governo federal devia ter feito, o presidente da República devia ter feito isso no começo, reunido com governadores e com prefeitos, e colocava um plano. Eu tenho certeza que a gente estaria numa situação muito melhor. Prefeito, nós temos agora mais um minuto de entrevista, vou pedir que o senhor seja sucinto, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor, porque nós acabamos de dar uma notícia falando que Belo Horizonte, Minas Gerais, Belo Horizonte é a única capital do Sudeste que não tem um auxílio emergencial próprio para ajudar a população de baixa renda. E Minas Gerais também é a única capital do Sudeste que não manteve aí um benefício parecido com o do governo federal. Mas aí em Aracaju, aí em Sergipe, o senhor conseguiu na prefeitura criar um auxílio emergencial municipal no valor de R$600. Também tem um pacote aí para medidas econômicas para ajudar os empresários. Como que a prefeitura de Aracaju conseguiu realizar esse feito, prefeito, sendo que o próprio governo federal não conseguiu manter esse auxílio de R$600? Veja, o nosso auxílio é de R$600 em 3 prestações de R$200 mensais, né? 5 mil pessoas serão atingidas, beneficiadas, pessoas da extrema pobreza,
E estamos também diminuindo, né, fazendo prorrogação de pagamentos de ISS dos bares e restaurantes, porque foram setores muito atingidos, né, pelo fechamento. São os setores mais atingidos, bares, hotéis e restaurantes. Nós fizemos a prorrogação do pagamento do ISS desse primeiro semestre para o segundo semestre, e todo esse pacote foi alçado, são mais de 18 milhões de recursos próprios da Prefeitura de Aracaju. A Prefeitura de Aracaju, nós temos a letra A no CAPAG, nós temos uma situação econômica relativamente estável, né, bem estável, e nós estamos, nesse sentido, conseguimos, né, fazendo economia e diminuindo gastos de outras áreas, conseguir esses recursos para que a gente pudesse fazer essas medidas de auxílio à sociedade. Além disso, nós fazemos mensalmente, entregamos 32 mil tickets de educação alimentar. As crianças recebem todo mês a alimentação de um mês para sua família. 32 mil crianças da nossa rede recebem mensalmente uma cesta, né, com os alimentos, e estamos também distribuindo 2 mil mensalmente, aumentamos agora 2 mil cestas de alimentos para a população também carente, cadastrada no nosso cadastro único. Então, são medidas que nós achamos muito importantes. Claro que a gente sabe que isso não resolve o problema, né? Não é, mas é uma ajuda para que as pessoas possam efetivamente melhorar e ajudar nessa travessia tão difícil que as pessoas mais humildes estão passando. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas também objetivas, prefeito. Para começar, presidente Jair Bolsonaro, em apenas uma palavra. É o presidente do Brasil. Vacinação para todo o Brasil. É o sonho que precisamos realizar. Autonomia de prefeitos e governadores. O Brasil precisa e merece. No Café com Política de hoje, nós conversamos com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, do PDT. Ele que é prefeito de Aracaju, capital do Sergipe. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço, Thalita, Léo. Bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana.